E o grande problema aqui dentro da carreira médica é que, infelizmente, a gente tradicionalmente vende muito tempo, né, da nossa vida e vende tempo de forma barata, tá? O médico até tem um bom retorno financeiro, mas se você for botar na ponta do lápis, é um bom retorno financeiro às custas de muito trabalho. Se você for pegar os dados do Demografia Médica, né, mais de 70% dos médicos tem mais de 2, 3 vínculos. Mais de 70% dos médicos trabalham mais de 66 horas por semana, sendo que a média nacional sendo que a CLT é 44. Então, se você for colocar, e aí sendo que a gente ainda tem colegas que trabalham 90 horas por semana, se você for fazer um cálculo, e sendo que a média de remuneração do médico gira em torno de 15 mil reais. Tá? A gente ganha mais, a gente ganha menos. Mas se a gente for colocar aí, fazer um cálculo simples, né? Pegar essa média de 66 horas de trabalho semanal, e aí você for pegar essa média de 15 mil reais de retorno, né? Isso foi um cálculo, já, se não me engano, foi do estudo de demografia médica de 2015, né? Já tem um pouquinho de tempo que se passou. Mas se você for fazer uns cálculos ali, dá mais ou menos 58 reais de retorno por hora trabalhada. Você acha que 6 anos de medicina, mais não sei quantos anos aí de especialização, mais, enfim, todo a responsabilidade que existe, né, no mundo médico, você acha que vale, que justifica um retorno por hora trabalhada de 58 reais? Tá justo? Tá compatível com todo esse esforço? Tá compatível com todo, enfim, com toda essa responsabilidade que você tem nas mãos? Então, se a gente for parar para pensar, se a gente for parar para fazer esses cálculos, num primeiro momento pode dar um pouco de tristeza, né, da gente de fato ver que, enfim, que o que a gente está recebendo de fato é bem aquém do que aquilo que a gente merece. Mas a minha intenção de trazer essa discussão aqui é você utilizar isso como um fator motivador para você entender que existe um outro caminho, que existe uma possibilidade de você ter controle sobre essa métrica. Porque o que acontece? Dentro de todos os caminhos tradicionais da medicina, né, exceto no atendimento particular, você basicamente não tem controle sobre o seu retorno por hora trabalhada. Você tem controle sobre o seu tempo de trabalho, sabe? Ou, né, você acaba abrindo mão do tempo de consulta com o paciente. Se a gente for pegar ali um atendimento por plano de saúde, onde você tem ali um retorno médio ali de 50 reais, 60 reais por consulta. Se você for fazer uma consulta, do modo como se preconiza, né, do modo como a gente vê, enfim, quando a gente estuda, né, na semiologia, todos os passos e todos os pormenores ali, precisaria de no mínimo 20, 30 minutos. Se você for pegar mais ou menos isso, bora botar 30 minutos. Se a gente for considerar ainda que no plano de saúde, se o paciente retornar ali, você tem a consulta, né, você ainda tem o retorno. Se o retorno for em torno ali de 15 dias, 20 dias, você teoricamente não gira uma nova consulta, né? Então, e 50% dos casos, né, já tem alguns dados que eles retornam em menos de 20 dias, ou seja, não tem um pagamento de uma nova consulta. Então, quando você faz os cálculos do retorno por hora trabalhada, e se você for botar em uma hora, né, digamos que você vai ter 50 reais, você vai ter, se for multiplicar, você tem 100. Só que você ainda tem que tirar o quanto que você vai ter aí de demanda de tempo, né, com o retorno do paciente. O quanto que você tem aí de custos fixos, né, no seu consultório. O quanto que você tem aí de imposto, né, que às vezes ainda tem, se você ainda for uma pessoa jurídica, ainda é 1/4 desse valor, quase, se você não for, né, se você for pessoa física, você ainda tem 1/4 desse valor. A quantidade, o retorno por hora trabalhada dentro do plano de saúde, ele é muito menos do que qualquer trabalhador autônomo que você chame para consertar qualquer coisa na sua casa. Mecânico, a pessoa que você chama para ver seu ar-condicionado na sua casa, ele com certeza vai te cobrar mais do que 100 reais pela hora de trabalho dele. Mais do que 50 reais no mínimo pela hora de trabalho dele. E muitas das vezes, né, existem situações onde nós, depois de todos os anos de formado, depois de todo o tempo de dedicação, nós temos um retorno por hora trabalhada inferior a 50 reais. A gente já viu relatos aqui de colegas que, enfim, prezam de fato pela qualidade do atendimento e falam: olha, Arthur, Sidney, eu não consigo aqui fazer um atendimento, mesmo por plano de saúde, acelerado, né? Eu preciso ali de pelo menos 30, 40 minutos com o meu paciente, 50 minutos com o meu paciente. Você imagina, né, o retorno no final do mês, né, o faturamento dessa pessoa no final do mês. Se ela demora ali 50 minutos com o paciente, né, se ela for contar ali com o tempo de retorno, a gente arredondar para 1 hora, e ela vai receber 50, 60 reais por paciente, né? Num dia ela precisaria atender 10 pacientes para ter um retorno de 500 reais. E se for somar isso no mês, isso não é compatível com toda a responsabilidade, todo o tempo de estudo, né, que nós levamos. Então, para a gente pensar em qualidade de vida, a gente tem que pensar em, no mínimo, um retorno por hora trabalhada acima de 150 reais. Bora pegar o plantão. Se a gente for dividir ali um retorno por hora trabalhada de um plantão, você tem também ali em torno de 100 reais ou até menos, né? Se for contar ali o quanto que você tem que pagar ali, seja para a cooperativa, seja para a empresa que você trabalha, seja de imposto, você, com certeza esse cálculo muitas das vezes diminui, né? Fica abaixo dos 100 reais por hora trabalhada. A gente não tem como ter um retorno por hora trabalhada sem comprometer o atendimento
né, do paciente no plano de saúde, no plantão ou nas casas populares. Você vai, beleza, eu posso botar vários pacientes para atender em 1 hora e ter um retorno maior, mas aí você está comprometendo, você está fazendo algo que não é, enfim, não é nem ético, né, podemos dizer assim, né, se você joga aí 5 pacientes você atender, 6 pacientes você atender 1 hora, 10 minutos por paciente. Então, planos de saúde, plantões ou atendimento em casas populares, se você for fazer um cálculo simples, você vai ver que você tem um retorno por hora trabalhado muito baixo, muito aquém do que você merece. Então, o que eu quero trazer aqui, que fique bem nítido, é que você precisa ter muito claro o retorno por hora trabalhada em cima de todos os seus vínculos. E o diagnóstico situacional que a gente defende, ele basicamente consiste em você ter bem claro isso. A partir do momento que você faz esse exercício que eu falei, de listar todos os seus vínculos, e a partir do momento que você lista todos os seus vínculos, você lista ali o tempo de trabalho, né, em cada um desses vínculos, e você lista ali o retorno financeiro, você consegue ter nessa métrica. E aí, a partir do momento que você olha para essa tabela, você pode ter certeza que a sua vida vai mudar. Por quê? Porque confusão leva à paralisia. Uma vez que você não sabe de nada, você não tem noção de dados, você não tem como tomar uma medida efetiva, né, para mudar aquela situação. Agora, uma vez que você olhou, você olha para aquilo, você vai ver que tem alguma coisa muito errada que você está fazendo. Então, esse exercício ele te dá clareza, ele te motiva a tu de fato focar naquilo que você tem, naquela atividade que você tem controle, que é o atendimento particular, né? Não tem muito para onde fugir. Eu acho que ninguém tem dúvida que no atendimento particular o retorno por hora trabalhado é muito maior. É uma consulta que você cobra 300, 400 reais, você atender ali meia hora, aí varia de especialidade para especialidade, né? Tem gente que precisa de mais, tem gente que precisa de menos, a gente bota um padrão aqui, uma média. Então, 500 reais que você ganha, né, por hora trabalhada no atendimento particular, se você for fazer os cálculos em comparação aí com o que você tem num plano de saúde ou num plantão, você chega a ter 5, 6, 8 vezes mais retorno por hora trabalhada no atendimento particular do que nos plantões, do que nos planos de saúde, do que nas outras opções.